É um prazer aí poder conversar aí com um público tão especial, né? Os reguladores do saneamento brasileiro. Nós dependemos muito aqui de vocês, né? O saneamento depende muito da regulação, né? Eu acredito muito nisso, inclusive nesse tema que eu trabalho, que é o controle de perdas. Eu vejo que sem regulação nós não vamos muito adiante. E, portanto, deposito aí muita fé, muita confiança que a gente pode avançar bastante aí nessa temática, né? Eu só alinhando aí um pouco falando um pouquinho rapidamente aí da minha história, né? Eu comecei a trabalhar em 1983 com saneamento. E desde o início que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar na redução de perdas, né? Na época, a empresa Sanesul, a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, e fiz carreira dentro da empresa, fui gerente de desenvolvimento operacional, depois fui diretor técnico também na empresa, e desde que saí da empresa também tenho trabalhado sempre na área de saneamento e sempre na área de perdas. Então, de modo que eu posso dizer que eu acompanhei a evolução histórica desse tema aqui no nosso país, né? De alguma forma, a gente contribuiu para aquilo que aconteceu em relação a essa questão das perdas aqui no Brasil. E também, desde 2005, a gente tem feito um grande esforço para nos inteirarmos de tudo que está acontecendo a nível mundial em relação a esse tema. Então, o que eu vou falar hoje, deixa eu ver se eu compartilho aqui a minha tela. Então, a gente vai falar um pouco sobre balanço hídrico, né? Indo diretamente na questão, né? O balanço hídrico, vamos dizer assim, é um passo adiante na gestão das perdas de água, né? O que significa esse passo adiante, né? Quando a gente concebeu o SNIS lá em 1994, e por eu estar um pouco de tempo aí na estrada, eu acompanhei esse processo. Na época, nós tínhamos a cabeça do controle de perdas, vamos dizer assim, da década de 80, né? Onde as coisas eram bem piores do que são agora, embora hoje muita gente possa achar que tá ruim, né? Mas eram terríveis. Então, o SNIS, vamos dizer assim, ao menos nessa parte do controle de perdas, ele parou na década de 80, porque ele não evoluiu absolutamente nada, infelizmente, ao longo desses anos, né? E o pessoal do SNIS me conhece há muito tempo, sabe que eu sou um crítico do SNIS, concordam com as minhas críticas, mas até o momento não se fez realmente nada no sentido de transformar o SNIS numa ferramenta para fazer balanço hídrico. Quando a gente diz balanço hídrico, a gente está falando balanço de massas, né? A gente quer saber como que a água que entrou no sistema transitou, para onde ela foi. Tem que ser volumes físicos, efetivos, não pode ser volumes decorrentes de regras de negócio, como, por exemplo, em volumes faturados não consumidos, como não é medido, cada companhia estabelece um algoritmo diferente para calcular o que é consumo não medido, né? Então, a gente chega, por exemplo, a absurdos, como aqui no Rio de Janeiro, de você cobrar 15 metros cúbicos por quarto. Então, se o cara tem 3 quartos, ele consome 45 metros cúbicos. Quer dizer, isso é uma regra que não tem nenhuma relação com a realidade, né? E o SNIS aceita essa informação. Então, se você for tentar fazer um balanço hídrico com dado do SNIS, dá uns absurdos. Então, essa informação, vamos dizer assim, que para mim é lixo, né? É uma informação que talvez tenha algum sentido do ponto de vista econômico,
mas do ponto de vista da gente entender como é que a infraestrutura funciona e qual que é a qualidade desse funcionamento, realmente não ajuda em nada, né? Então, quando a gente faz o balanço hídrico, a gente dá o passo adiante, que é separar a perda em perda real e perda aparente. E esse passo é fundamental, né? O SNIS ainda não deu esse passo. O SNIS ainda não separa o que é perda real de perda aparente, né? E a perda real, a gente vai conceituar esse negócio para entender um pouco, a perda aparente também, mas eu queria deixar registrado que a principal finalidade do balanço hídrico é poder a gente fazer uma boa estimativa da perda real. E a perda real é o quê? É a água que se perdeu na infraestrutura do sistema antes de chegar ao usuário, antes de que ela fosse entregue aos usuários. Ou seja, a gente constrói uma infraestrutura para entregar água para o cidadão e ela não consegue entregar. Então, isso é uma ineficiência da infraestrutura, a gente costuma dizer, né? Obviamente que isso onera os custos de produção e distribuição, reduz a disponibilidade do recurso hídrico, né? Outro detalhe que a gente pode chamar a atenção é que a perda real é dependente do grau de pressurização, né? Pois os vazamentos são dirigidos pela pressão. Então, você tem um sistema com pressão média alta, ele vai ter um nível de perdas muito mais alto do que um sistema de igual infraestrutura, vamos dizer assim, de mesma qualidade de infraestrutura, mas que tem uma pressurização baixa, que é um sistema de planície, né? Tipicamente, né? Então, essa dependência da pressão é uma característica da perda real que não existe na perda aparente. Porque a perda aparente é a água entregue ao usuário, né? É água que foi entregue, mas que por algum motivo não foi faturada. Portanto, ela tem a natureza de consumo. A gente pode dizer que perda aparente é consumo também. O sistema foi concebido para entregar água para o cidadão e entregou. A companhia não conseguiu faturar, a paciência. Mas não foi uma ineficiência da infraestrutura, né? Foi uma ineficiência, vamos dizer assim, da estrutura de comercialização da companhia, coisa do gênero, né? Então, a gente pode tipificar, né, a perda aparente como pela submedição dos hidrômetros, né, do parque de hidrômetros, as fraudes nas ligações, né? A tentativa do usuário de evitar o registro de consumo, né? E os consumidores clandestinos em falhas de cadastro e tal. Tudo isso a gente, então, considera perda aparente. Então, vocês veem que a natureza da perda real e da perda aparente é muito distinta. E a gente pegar as duas e colocar no mesmo saco não ajuda em nada no sentido da gente estabelecer metas para programas de redução de perdas, nem estabelecer as ações necessárias para que esse programa de redução de perdas seja efetivo. Então, eu costumo dizer, o primeiro passo vamos fazer o balanço e separar o que é real, o que é aparente, né? Infelizmente, o SNIS ainda não deu esse passo. Nós estamos muito atrasados quanto a isso, porque nós já temos muitas companhias que já, inclusive, desenvolveram sistemas corporativos de balanços hídricos, né? Como é o caso da Sabesp, né? Sanepar tem, não sei se já instituiu dela, mas eu sei que ela faz balanço hídrico de todos os sistemas. Copasa também faz, CAERD faz, né? A Casan tem um sistema fantástico de fazer balanços hídricos, tem um software. Casan, né? Tem diversas outras. Ou seja, nesse sentido, o SNIS está a reboque, né? Nós estamos muito, muito atrasados e eu tenho receio de que o Sinisa, que está vindo aí, não foi capaz de dar espaço ainda. Não sei se deu ou não deu, porque, na verdade, eu não conheço a revisão que foi feita do SNIS para montar o Sinisa. Não sei se você conhece, Rita. Se sabe? Não, é uma caixa preta. Quando sair o Sinisa, a gente vê o que saiu. Tá certo. Bom, tem algumas coisas relacionadas aos balanços, né, que é bom ficar claro, né? A gente trabalha com volumes anuais e esses balanços normalmente são moldados apenas para os sistemas distribuidores, por uma razão simples, né?
Nos sistemas distribuidores ocorrem mais de 95% das perdas de água normalmente. Claro que existe uma outra exceção, mas como regra geral é isso. Então, a parte crítica em termos de perdas de água é o sistema distribuidor. Como o balanço hídrico está tentando entender melhor o que é a perda de água, faz sentido, então, a gente trabalhar com o balanço hídrico somente para os sistemas distribuidores, né? Quando a gente diz sistema distribuidor, é tudo que está jusante das unidades de produção, sejam postos, sejam estações de tratamento, ou eventualmente até reservatórios, né, de acumulação de montante. Então, eu já chamei a atenção de que o balanço hídrico é um balanço de massas, ou seja, nós não estamos interessados em regras comerciais de negócio, nós estamos interessados em saber fisicamente a água que entrou, para onde ela foi, né? E é fazendo isso, obviamente, aproveitando as informações comerciais e operacionais de rotina, que já são produzidas rotineiramente nas companhias, né? A gente também escolhe a escala do sistema que vai ser modelado, né, no balanço. Pode ser um distrito de medição, pode ser um setor, um grande setor, uma zona da cidade, a cidade inteira, uma região, enfim. A gente escolhe a escala que a gente quer modelar. Isso é considerado uma ferramenta top-down, né, de avaliação, balanço hídrico, né? E deve ser complementado por métodos chamados bottom-up, ou de baixo para cima, ou de auditoria da rede, né? Então, isso é tipicamente o método de calcular a perda real usando vazões mínimas noturnas e pressões médias, que é um método bastante comum também. Um outro método é a análise de componentes das perdas reais, né? Os tais conceitos BABY, né? Que também são utilizados e são dependentes aí de uma boa estatística de falhas da infraestrutura. Quer dizer, tem vários métodos aí que a gente pode utilizar simultaneamente para meio que um calibrar o outro, né? Os pesquisadores da IWA estabeleceram esse mapa aqui, né? O mapa do caminho para reduzir as perdas de água. E vocês veem que a primeira coisa é quanta água se perde, né? Isso é uma pergunta ainda difícil de responder, né? Quando a gente olha dos dados do SNIS, a gente vê o quanto ainda é difícil saber isso. Tem muito lixo no SNIS. Se você tirar o lixo, você encontra ouro embaixo, né? O problema é saber tirar o lixo, né? A maior parte de quem usa, das pessoas que usam o SNIS ou das instituições que usam o SNIS, não sabem entender onde é que está o lixo, onde é que está o ouro, né? Então, a gente precisa mudar isso, né? Tirando o lixo, deixando só o ouro, né? Onde a água se perde, obviamente, eu sei quanto seria interessante saber onde e por quê, né? E como melhorar o desempenho, a partir do momento que eu sei quanto, onde e por quê, eu posso, então, estabelecer estratégias, planos de ação que sejam coerentes, né? E posso desenhar também a manutenção dessas estratégias ao longo do tempo, que é extremamente difícil. Eu diria que desses 5 passos, o último é o mais difícil, porque isso é algo que tem que ser feito 365 dias por ano, pelo resto da vida, enquanto tiver gente para abastecer, né? E a gente é testemunha aí de inúmeros programas de redução de perdas que fazem efeito durante algum tempo. Porém, como a gente não consegue manter as estratégias, tudo volta para trás. Um vai e volta constante. Eu sou testemunha disso há muitos anos, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de matriz de balanço hídrico. Não sei se estão conseguindo ver aí, né? Sim, dá para ver. Ver e imaginar as duas coisas. Tipo, quando a letra é muito pequena, imagina. A letra tá miudinha, né? Então, mas essa questão do consumo autorizado faturado é aquilo que a gente comentou, né? A gente tem o consumo micromedido e tem um consumo que é não medido. O ideal é que seja todo medido, mas se tem consumo não medido, precisa haver uma estimativa.
E no caso de companhias que têm baixo índice de micromedição, frequentemente esse volume consumido não medido é mal calculado, né? E nesse caso distorce completamente os indicadores de perdas, né? Eu citei aqui o caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro é tão grave que esse volume aqui chega a ser maior do que o volume de entrada, para vocês terem uma ideia, ou seja, a perda é negativa, né? Que é um evidente absurdo, porque o Rio de Janeiro é um dos estados que mais perde água no país, né? O consumo autorizado não faturado é uma parte mínima aí do balanço hídrico, né? São os usos operacionais especiais, descarga de rede por motivo de manutenção, qualidade, combate a incêndio, etc., né? Usos operacionais próprios, limpeza de reservatórios, etc. Normalmente, a nível mundial, a gente trabalha com um parâmetro aqui de 0,2% a 0,5% do volume de entrada para esse parâmetro. Então, se a companhia consegue provar que é mais do que isso, ela pode usar mais, desde que ela consiga provar. Se ela não conseguir provar nada, ela pode usar até meio, no máximo, né? Então, alguns reguladores utilizam esse recurso, porque é um varejo tão grande e é um volume tão pequeno que é complicado realmente calcular bem isso. Mas a gente sabe por experiência que esse negócio aqui, com 0,5% do volume de entrada, está mais do que contemplado, né? É bem conservador esse número. Bom, até aqui é tudo muito simples, porque todas as companhias podem fazer isso muito facilmente. O problema é quando a gente chega aqui na perda aparente, porque a gente tem que estimar a perda aparente para achar a perda real. E a estimação da perda aparente vai passar pela identificação da submedição, das fraudes, né, dos clandestinos, falhas de cadastro, os chamados usos sociais, que no caso aqui eu estou colocando como perda aparente. Mais algumas companhias colocam os chamados usos sociais, que é o abastecimento de favelas ou de assentamentos, né, humanos aí que não se consegue fazer um sistema convencional ou faturar a água, etc. Muita gente coloca isso como consumo autorizado não faturado. Eu não vejo muito sentido em fazer isso. Eu acho que é melhor deixar como perda aparente mesmo, porque aqui ou aqui é perda, né? E se é alto, tem que ser combatido de alguma forma. Então, eu acho que é mais honesto colocar aqui como perda aparente. Eu sei que Minas Gerais já tem a tradição de trabalhar com os usos sociais aqui em perda aparente, mas se você pegar São Paulo, por exemplo, São Paulo já gosta de colocar os tais usos sociais aqui. Mas são coisas de política interna das companhias, mas eu acho que os reguladores deviam interferir nisso, sabe? Eu acho que há um certo deficiência na nossa regulação que permite que haja interpretações assim tão díspares, né, num assunto como esse, né? Bom, uma vez que eu tenho uma boa estimativa aqui das perdas aparentes, por diferença eu acho a perda real. O que é a perda real? É o volume de entrada, menos o consumo autorizado, menos a perda aparente. O que sobrou é perda real, né? Então, essa água aqui é a água que se perdeu em vazamentos nas redes, nos ramais, nos reservatórios, né? Caso haja reservatórios na distribuição, né? Então, o grande nó do balanço hídrico está aqui. Como é que a gente estima isso? Né? Como é que a gente calcula isso? Tem maneira de fazer boas estimativas em relação a isso? Sim, tem, né? Tem toda uma tradição já mundial em relação a isso. Então, por exemplo, o desempenho meteorológico dos hidrômetros, nós temos até uma norma da BNT já que ensina como é que calcula a submedição de um hidrômetro ou de um parque de hidrômetros, né? Clandestinos, falhas de cadastro, isso também hoje em dia é muito fácil, com os sistemas de GIS, né? Se você colocar a sua base cadastral do cadastro de consumidores em cima de uma foto de satélite atualizada, todo imóvel que não estiver
conectado, vamos dizer assim, na rede, é um suspeito. Então, se você fizer esse tipo de verificação simples, é possível manter uma atualização do cadastro e, vamos dizer assim, uma redução de clandestino, né? A gente vai comentar um pouco mais adiante como é que a gente melhora essas estimativas. Tá tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo direito? Sim, estamos ouvindo direito. Eu estava pensando, Ayrton, por exemplo, a submedição, porque a gente tem aqui um público de reguladores, tipo, como é que o regulador colocaria aí o melhor volume de submedição? Eu acho que o regulador poderia fazer um teste de amostragem, ou seja, saca 1000 hidrómetros, ou não sei, dependendo ou 100 hidrómetros ou 200 hidrómetros, aquilo que for uma amostra significativa, e depois verifica qual é que é o erro de submedição nesses hidrómetros, e assim o regulador fica com consegue contrapor o valor que o prestador declarou. Ou nem precisa ser o regulador a fazer, até pode ser uma empresa independente do prestador de serviço, porque senão o regulador está sujeito ao que o prestador quer dizer, informou. Isso poderia ser uma maneira de chegar a um valor assim mais o ideal, neutro. Rita, o ideal é que esteja implantado na companhia um procedimento sistemático de aferição da submedição do parque, né? Não seja uma atividade eventual, mas uma atividade permanente, né? Então, isso envolve estar levantando perfis de consumo, levantando as curvas de erro dos hidrômetros que estão instalados e saindo da rede. Muitas companhias já fizeram isso, já montaram esses sistemas. Então, caberia ao regulador saber se o prestador implantou o procedimento e esse procedimento está sendo executado. Eu acho que não seria apropriado o próprio regulador fazer o levantamento da submedição, né? Mas sim fazer com que o prestador faça esse levantamento de uma forma adequada. Eu vou até propor uma forma de fazer isso que é muito simples, né? Vou pedir, Rita, para a gente voltar nesse assunto um pouco mais adiante, para que eu não me perca aqui muito na apresentação. Tá? Sim, desculpa. A Cíntia, que fez a apresentação do Acertar, agora do processo comercial, ela não entrou na parte dos hidrómetros. O Acertar tem uma parte de verificação e aferição de hidrómetros que tem de ser inferior, o Acertar diz 5 anos. Se 5 anos é adequado ou não, isso é outra história, mas o Acertar tem uma metodologia para ver se isso está a ser medido ou aferido, se os hidrómetros estão a ser periodicamente calibrados. Bem, desculpa, Ayrton, pode continuar, eu vou me calar. Sim. Esse critério de idade ele é insuficiente, né? Só a idade é insuficiente. A gente precisa realmente de mais informações. Mas a gente volta aí daqui a pouco nisso, tá? Bom, então, só consolidando aquilo que a gente falou, né, o SNIS e os sistemas de informação similares das companhias, né, porque muitos sistemas de informação das companhias foram moldados pelo SNIS, vamos dizer assim, inspirados, né, pelo SNIS. E eles não foram moldados para tipificar as perdas de água. Tipificar é separar o que é perda real do que é perda aparente, né? Então, a gente tem, na verdade, indicadores de perdas que calculam as perdas de forma agregada, né? Quando a gente não desagrega a informação da perda, o que é real, o que é aparente, na verdade, a gente está com um olhar tão somente econômico sobre o problema. Nós não estamos, de fato, aferindo os aspectos de desempenho operacional das infraestruturas. Aí eu vou ilustrar isso que eu estou dizendo mais adiante, né? Então, o balanço hídrico e os indicadores de desempenho, que são recomendados pela IWA, né, eles requerem parâmetros bem mais específicos, né? A gente vai
aprofundar um pouco mais adiante nisso. Bom, então, no SNIS a gente tem esse tipo de problema aí, né? A ausência de dados, né? Muitas vezes não temos simplesmente os dados, eles são tão ruins que é melhor não usar. Bom, incerteza de medição. Muitas vezes a incerteza de medição, ela não, no caso do SNIS, ela não é levantada, embora muitas companhias já levantem isso rotineiramente, a incerteza da medição, né? Tanto na macro quanto na micro. Mas o SNIS não se preocupa com isso. Então, quando a gente utiliza os dados de medição do SNIS, essa é uma limitação intrínseca, né? Não sabemos o quanto que aquilo lá realmente é confiável. E aí eu estou falando em incerteza de medição em termos metrológicos mesmo, né? Conforme está nas normas técnicas e tal, né? E então a gente encontra sistemas que apresentam com perdas negativas ou então perdas muito abaixo da razoável, né? E a gente sabe que existem perdas inevitáveis e que não existe perda zero. Então, um sistema que está com perda abaixo da inevitável, evidentemente o dado está errado, né? Então, o certo seria retirar esses dados da amostra, né? Com os dados com esse tipo de problema. Os consumos autorizados não faturados também, o SNIS permite que os prestadores informem esses volumes, mas cada um cria um algoritmo, uma regra completamente absurda, sem nenhuma prova, sem nenhuma fundamentação técnica. E aí, então, a gente chega em números que claramente estão superdimensionados, né? Então, até por isso que os reguladores, por exemplo, na Austrália, né, eles estabelecem que se o prestador de serviço não puder provar que ele gasta mais, ele pode usar no máximo 0,2% do volume de entrada, né? Então, ele pode desfrutar desse bônus, vamos dizer assim, olha, eu não consigo provar, então vou usar 0,2. É um bom parâmetro, né? Aqui no Brasil, eu aumentei para 0,5, porque às vezes que eu tentei usar 0,2, alguns prestadores chiaram, né? Falaram, não, é mais. Então, falaram, então tudo bem, vamos deixar meio. Meio tá bom? Não, tá bom, então ficou meio. Então, as estimativas de consumos não medidos, né, também existem N algoritmos aí, cada companhia cria o seu, e isso também introduz enormes distorções nessas estimativas, né? Para mim, o melhor critério continua sendo, né, o volume medido nas economias residenciais ativas, dividido pela quantidade de economias residenciais ativas, vezes a quantidade de economias residenciais ativas não medidas. Para mim, o melhor algoritmo continua sendo esse. É o que erra menos, eu poderia dizer, né? Eu acho que é o que erra menos, né? Mas essa simples mudança aqui, se a gente fizesse essa simples mudança no SNIS, mudaria completamente o quadro dos indicadores de perdas do país. Por exemplo, o SNIS costuma dizer, o Brasil perde em média 40%. Não, isso aqui de cara ia para 46%, 47%. Só com essa pequena mudança aqui. Bom, falando aí dos indicadores, né, de desempenho recomendados pela IWA, né, tem os chamados parâmetros de nível de serviço. Os parâmetros de nível de serviço, eles relativizam o cálculo de outros indicadores, né? E os indicadores de pressão de perda real, que é o tempo médio de abastecimento em horas-dia. Esse dado está no SNIS, embora o SNIS não apresente esse indicador. Se a gente trabalhar com aqueles indicadores relacionados à qualidade dos serviços, eu mostrei como é que se faz o cálculo disso, né?
disponibilizei aí para o pessoal do SNIS, publiquei no LinkedIn, no meu blog, etc, etc. Então está divulgado, né? Como é que faz isso? Dá para tirar esse dado do SNIS, mas a gente vai ver que tem muitas companhias que não fornecem os dados adequadamente. Então o cálculo não sai legal. E tem a questão da pressão média do sistema distribuidor, né? Isso é um dado importante para a gente avaliar as perdas reais, porque a gente não pode achar que um sistema que tem pressão média de 50 MCA, vamos dizer, uma Viçosa da vida. Viçosa, uma pressão média de 50 é normal. É normal. Você não pode querer que seja muito menos que isso. E se você chegar aqui na planície, né, do Rio de Janeiro, 15 MCA já é muito. Então, obviamente que não dá para você comparar um sistema que tem 50 MCA de pressão média com um sistema que tem 15, né? Então, para você poder fazer uma comparação justa de desempenho no que diz respeito a perdas, você obrigatoriamente tem que levar em conta a pressão média. Porque senão você não está explicando o fenômeno, né? Bom, o próprio balanço fornece aí os volumes correntes, né, de perdas reais anuais correntes e perdas reais anuais inevitáveis, né, que é uma fórmula empírica, né, que foi desenhada aí pela IWA também, e que serve para calcular um indicador chamado IVE, ou Índice de Vazamento da Infraestrutura, que é a relação entre a PRAC, né, que é a perda real anual corrente, pela perda real anual inevitável, né. Então, esse indicador indica quantas vezes o sistema é pior em relação ao sistema padrão da IWA. Esse é um indicador que foi construído especialmente para permitir benchmarking entre diversos sistemas de natureza muito distinta. Então, não é um indicador que sirva para comparar o sistema com ele mesmo. É um indicador que serve para comparar o sistema com outros sistemas, né? Tem perda real em litros por ligação por dia, que é QSP, né, que a gente chama quando o sistema está pressurizado, isso para levar em conta o tal do TMA, né, porque também não é justo comparar um sistema que tem, em média, 12 horas por dia, por exemplo, de pressurização, com um sistema que fica pressurizado 24 horas. É óbvio que quem fica pressurizado mais tempo vai perder mais água. Então, o indicador ele de litros por ligação por dia, ele é multiplicado pelo fator 24 dividido por TMA, né? Em horas-dia. Então, 24 dividido por 12, nesse exemplo que a gente pegou, seria 2. Então, você pegaria aí o valor da perda em litros por ligação por dia, multiplicaria por 2 para o caso de um sistema que tivesse, por exemplo, TMA igual a 12 horas por dia, né? No caso da IWA, o que vai no denominador desse indicador é as ligações que estão pressurizadas no sistema, não apenas as ligações ativas. E aqui no Brasil a gente costuma estabelecer o conceito de que ligação ativa é aquela que não está cortada, né, do ponto de vista comercial, né? Mas as ligações, as chamadas ligações inativas ou cortadas, elas estão pressurizadas, a maioria das vezes. E se elas estão pressurizadas, elas vazam. Então, se elas vazam, elas deveriam estar dentro do indicador de perda real, né? Porque nós estamos procurando justamente perda real, que é vazamento. Então, para a IWA não faz sentido você usar só as ligações comercialmente ativas, mas sim todas as ligações que são mantidas sob pressurização no sistema. Um outro indicador é perda real por ligação por dia por metro de pressão. Então, esse aqui é um indicador que leva em conta a pressão média, portanto, ele é similar ao IVE e serve, então, para a gente comparar sistemas diferentes.
né? Porque você traduz para uma unidade comum, né? Litro por ligação por dia por metro de pressão média. Por último, esse perda real por quilômetro de rede por hora, que é um indicador que é recomendado para sistemas rurais e não para sistemas urbanos. Porque, no caso de sistemas urbanos, o fator de ponderação, quantidade de ligações, é muito mais relevante do que o fator de ponderação, extensão de rede. Né? É o contrário do sistema rural, né? Tem pouca ligação e muita rede. Então, no caso do sistema rural, faz sentido você trabalhar com esse último indicador aqui. As perdas aparentes, elas podem ser expressas em percentual de consumo autorizado, esse é um dos indicadores indicados pela IWA, ou até em perda aparente em litros por ligação por dia. Faltou o litro aqui. Para ter um análogo, vamos dizer assim, do indicador de perda real, né? Mas no caso de perda aparente em litros por ligação por dia, não faz sentido calcular o indicador QSP, ou seja, levando em conta TMA. Por quê? Porque os consumos eles são independentes da pressão da rede, em larga medida. Não é 100%, mas é acima de 95% pelos estudos que já foram feitos. Então, não faz sentido relativizar esse indicador por TMA, né? No caso de perda aparente. No caso de perda real, sim. Bom, como é que a gente pode estimar de uma maneira simples, né? Eu criei esse método aqui que eu chamei de índice de desempenho do registro de consumos. Ele usa dados, o banco de dados de faturamento da micromedição, e o que ele faz é calcular a idade dos hidrômetros, né, os hidrômetros novos, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim por diante, né? O quanto que foi medido no período do balanço que está sendo analisado, né? A quantidade de hidrômetros que mediu esses volumes aí, com isso a gente tem uma média por HD, uma média por hidrômetro, né? Então a gente vê aqui que, à medida que passa o tempo, o desempenho dos hidrômetros realmente vai caindo, né? Se eu estabelecer aqui que os hidrômetros novos têm, por exemplo, um desempenho de 93%, né? Eu, por uma regra de 3, eu consigo, então, calcular o desempenho metrológico. Não é bem o desempenho metrológico, porque nesse tipo de estudo, a gente não calcula só o desempenho intrínseco dos medidores, mas também tudo que está associado à medição. Por exemplo, a má instalação do medidor, se ele está inclinado ou não, aparece aí. Se tem um bypass na ligação, vai aparecer aí, que é uma elisão de consumo, né? Se tiver uma violação de hidrômetro, vai aparecer aí. Então, eu costumo dizer que esse indicador, ele pega, além da submedição intrínseca dos equipamentos, ele pega as condições de instalação e as fraudes, né? Então, é um indicador que agrega, vamos dizer assim, tanto a fraude quanto a chamada submedição, ou desempenho metrológico dos medidores, né? Então, com isso aqui, uma vez que a gente tenha esses desempenhos levantados, a gente consegue calcular os volumes entregues, que foram entregues, né? É só dividir isso aqui pelo volume medido por esse DRC, eu tenho o volume entregue. A diferença vai me dar, então, a perda ou ganho de registro, né? Em cada faixa, né? Então, a gente vai ver que em sistemas com um TMA muito baixo, é muito comum ocorrer sobremedição. A gente tem casos de sistemas aí que eu já estudei, em que não há submedição, pelo contrário, há sobremedição. Por quê? Porque os hidrômetros estão medindo o ar, né? Esse aqui é um caso de um sistema que não tem um TMA muito bom, mas é relativamente alto. Então, ele tem um desempenho do registro de consumos aí de 16%. Né? Vocês estão entendendo essa calculeira aí ou está complicado?
Não, está sensacional. Eu nunca, é a primeira vez que eu estou a ver sobre medição, mas está fantástico, Ayrton. Eu estou a É, né? entender. Então, vamos lá. Bom, uma outra coisa, uma vez que a gente tenha resolvido, vamos dizer assim, a questão da submedição e da fraude com esse procedimento de cálculo, que vamos dizer assim, está no banco de dados do prestador, porque todo prestador tem que ter esses dados, né? Então, é só uma questão de fazê-lo, extrair os dados dessa forma. E, frequentemente, eu chego na companhia e tenho que ir lá para a área de TI para explicar para o cara como é que ele levanta, o que ele tem que fazer, né, para me dar os dados que eu necessito e tal. Mas no final sai. No final sai e o resultado é fantástico. Ayrton, só Bom, falta a continha. Como é que você chegou à conta ou seja, a idade e a submedição está claro para mim, mas como é que você chegou ao valor da sobremedição? Qual é a conta, a fórmula que está aí dentro desse? tá aqui, olha, o volume medido nesse caso foi 1.134.951, tá? Quando eu calculei a média por HD aqui, deu 10,62. Só que quando o hidrômetro estava novo, o IDRC dele ele era bem mais ineficiente, ele era 93%. Quer dizer, ele já começava com 7% de submedição. Aqui eu estou falando de um parque de hidrômetros velocimétrico classe B, tá? Tipicamente é isso aqui. Então, isso significa o seguinte, os hidrômetros com 3 anos de idade estavam medindo 105%, 105%, ou seja, estava com a sobremedição, porque ele poderia, no máximo, medir 100, né? Acima de 100, ele está sobremedindo. Quanto é que ele sobremediu os hidrômetros dessa faixa? 54.644, né? Então, não, ótimo. Sim, ótimo, excelente cálculo aí. Isso. E aí, no final das contas, a gente soma isso tudo, calcula aí uma média de toda a companhia, ou de toda a cidade, ou, enfim, do setor, daquilo que a gente estiver analisando, né? Bom, se a gente resolveu, então, submedição e fraude, resolvemos já 70%, 80% do problema da perda aparente. Então, falta resolver o quê? Falta resolver clandestino e falha de cadastro. Clandestino, vamos dizer assim, aí a gente pode se guiar pelos imóveis factíveis e potenciais, né? Hoje em dia, com imagem de satélite, software de GIS, é muito fácil você ter acesso à informação, né? O factível, então, é o imóvel que está em área coberta pela rede distribuidora, porém ainda não está constante no banco de dados da empresa. Então, nesse caso, você tem que considerar a possibilidade de uma efetividade para ligação clandestina. O imóvel potencial, que é o imóvel que está em área não coberta pela rede distribuidora, portanto, e não constante também do banco de dados da empresa, mas que pode também ter ligação clandestina. Alguém pode ter feito lá um ramal e esticado esse negócio aí, a gente está acostumado a ver isso por aí. Bom, então, nesse caso aqui, é de um setor que a gente analisou aí, de uma certa cidade aqui no Rio de Janeiro, onde o pessoal foi lá e contou, olha, tem cerca de 400 imóveis nessa cidade aí que não estão no banco de dados da companhia, aparece no mapa do satélite. Quando a gente confronta o banco de dados do cadastro com o mapa de satélite, né, bota na mesma base, cerca de 400 casas. Aí o pessoal visitou, sei lá, umas 100 casas, 120 casas, e chegou à conclusão de que 15% daquelas casas que não estavam no banco de dados efetivamente eram clandestinos. Os outros 85% não. Aí por que não? Né? Foi a pergunta que eu fiz. Não, porque nessa cidade o lençol freático é muito acessível e o pessoal prefere fazer um poço freático e usar a água do poço do que se conectar à companhia. Então, isso explica por que tem tantas casas sem se conectar à rede distribuidora, né?
Aí você estipula aí um volume por dia, por ligação, e aí você tem uma estimativa do volume que você está perdendo por ano. Você vai errar aqui? Sim, vai errar porque essa conta aqui pode não estar muito bem feita, o volume por dia também pode não estar muito bem estimado, mas não vai ser isso que vai te estragar seu balanço, não. Porque eu acho que o principal que tinha que ser feito já foi feito, né? Então, vocês veem que não é tão complicado fazer boas estimativas, né, de perdas aparentes. Eu tenho utilizado esses métodos aí com bastante efetividade, né? Bom, falando ainda sobre indicadores em percentual, porque eu ainda vejo grandes empresas públicas e privadas, gestores enfim, imprensa, mídia, todo mundo só fala em indicador em percentual e, se vocês me permitem, né, a expressão, é o pior indicador possível você tentar avaliar a perda de água. Então, aqui eu vou mostrar um caso, né, que é o teste de sensibilidade do indicador de perdas para nível de consumo. A gente tem 3 sistemas aqui que têm o mesmo consumo autorizado, 100, aliás, tem a mesma perda de água, 100, 100, 100, tá? Só que o nível de consumo está variando. Hora é 100, hora é 50, hora é 200. Obviamente, quando eu somo isso, eu tenho o volume de entrada. O indicador de perdas em percentual seria, então, isso dividido por isso. Aqui dá 50, aqui dá 67, aqui dá 33%. Então, vocês vejam que o indicador em percentual variou de 33% a 67%. Só que o volume de perda de água é exatamente o mesmo, né? Ou seja, esse simples cálculo aqui mostra que o indicador em percentual não tem sensibilidade para nível de consumo. E nível de consumo varia tremendamente, né? Inclusive dentro de uma mesma cidade. Então serve para alguma coisa o indicador em percentual? Serve? Sim. Com a medida econômica, sim, né? Mas como uma medida de desempenho da infraestrutura, definitivamente não. Uma outra situação é você estabelecer meta de redução de perdas em percentual, né? Então, novamente, 3 situações, só que agora eu tenho 3 consumos iguais, 100, 100, 100, né? Nas 3 situações, o volume de perdas é que está variando. Aqui é 100, aqui é 75, aqui é 50. Então, vocês vejam que quando calcula, então, o índice de perdas em percentual, a gente chega a 50% aqui, 43% aqui, 33% aqui. O que a gente observa? Que o índice de perdas nessas 3 situações caiu de 50 para 33. Né? Então, houve uma redução de 17%. Só que em volume, elas caíram 50%. Era 100, passou a 50. Ou seja, você reduziu o volume em 50%, só que o indicador em percentual não foi capaz de capturar isso. Por quê? Porque quando você reduz a perda, você reduz o denominador dessa equação aqui, perda dividido por VE. Né? Então, você tem aqui a perda caindo 50% em volume, mas em percentual caindo só 17%. Então, realmente, é um tiro no pé você querer estabelecer indicador em percentual como meta, né, de redução de perdas. A gente deve fazer isso sempre em volume. Eu peguei aqui uns dados do SNIS, da Copasa, né? Eu peguei da Copasa porque a Copasa tem uma tradição de mandar bons dados para o SNIS. Então, você pegar aqui de 2000 a 2017, o índice de perdas na distribuição, né, que é o IN 049, como é que variou, né? Então, ele teve aqui nessa faixa de 35%, um pouco abaixo, um pouco acima, um pouco abaixo. Depois, crise hídrica de 2015, voltou, deu uma subidinha e tal. Ou seja, ele começou um pouco abaixo de 35%, 17 anos depois, ele está acima de 35%. Você vai falar, porra, mas a Copasa não fez nada para reduzir as perdas em 17 anos? Não, fez. Pô. Se você olhar o indicador
perdas por ligação, né, que o SNIS calcula também, só que utiliza a ligação ativa, né, no denominador. Então, a gente vê que as perdas saíram aqui de 330, mais ou menos, ou 320, sei lá, e foram caindo, chegaram aqui a 240, talvez. Então, sim, a Copasa conseguiu reduzir, de fato, as perdas, volumetricamente, né? A uma taxa de 5,6% ao ano, uma taxa média, né? Então, você vê que, se olhar por esse indicador, você vai crucificar a Copasa, e se você olhar por esse indicador, você fala, não, né, os caras estão se esforçando, eles fizeram alguma coisa. Né? Botaram aí algumas centenas de milhões nesse negócio, com certeza. Né? Então, vocês vejam que o SNIS está cheio de exemplos desse tipo, não é só a Copasa, eu peguei aqui a Copasa, mas se pegasse qualquer outra companhia que tenha bons dados, como, por exemplo, Caesb, Sabesp, Sanepar e tal, vocês vão ver que a gente encontra muitos exemplos desses. Né? Então, definitivamente, eu acho que o regulador deveria se preocupar em fazer o balanço de massas, né? Ou seja, fazer o balanço hídrico e mudar os indicadores que avaliam as perdas. Acho que é a coisa que mais faz sentido, né? Então, gente, eu acho que já ultrapassei o meu tempo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.